Bem-vindo, meu querido, minha querida, como vocês estão? Tenho certeza que, com a graça de Deus, vocês estão bem. Hoje nós vamos ao nosso 25º dia, que tem como título Diga Agora a Misericórdia. Vimos que ser hipócrita é observar o cisco no olho da outra pessoa, enquanto ignoramos a viga no nosso olho, e que ser íntegro é tirar a viga do próprio olho. Hoje refletiremos sobre esta verdade. Ser misericordioso é tirar o cisco do olho do irmão. Depois que tirou a viga do próprio olho, Jesus nos diz para ter misericórdia e tirar o cisco do olho de outra pessoa. Jesus não diz que você deve fingir não haver cisco no olho de seu amigo, ou deve se preocupar somente com a viga no seu próprio olho. Ele instou a tirar a viga de seu olho para assim conseguir ver claramente e ajudar o amigo a tirar o cisco do olho dele. Como ajudar o outro se você não disser, eu percebi que há um cisco no seu olho, posso te ajudar? Vivemos numa sociedade que acredita que o oposto de uma atitude julgadora é a tolerância. E a tolerância é definida equivocadamente como aceitar sem opinião ou comentário uma escolha que a outra pessoa fizer. No entanto, Jesus diz que a alternativa para o julgamento não é a tolerância, mas a misericórdia. A alternativa para a atitude julgadora não é ignorar as faltas das pessoas, é mostrar que Jesus perdoou todas as nossas faltas. Uma atitude biblicamente não julgadora não significa fingir que ignoramos o pecado de outra pessoa. Fazer isso seria negar a realidade. É claro que vemos os pecados dos outros. A maioria desses pecados são bem evidentes. A pergunta é esta: o que faremos com isso, com essa percepção? Ter uma atitude não julgadora significa o reconhecimento de que todos enfrentamos as mesmas tentações. Significa que não vemos ninguém fora do círculo da graça de Deus, nem além dos limites do nosso perdão e nem fora dos limites do nosso amor. Jesus está ensinando um curso avançado em relacionamentos. Isso não é fácil. Certamente eu luto com essa questão de demonstrar misericórdia sem atitude condenatória. É fácil julgar e acabar sendo maledicente a respeito do problema de uma pessoa em vez de oferecer ajuda. É igualmente fácil acomodar-se a uma falsa misericórdia que oferece cuidado, mas que não tem a coragem de dizer a verdade. Quando li as palavras de Jesus, vi que as coisas mais chocantes e controvertidas que ele nos ensina sobre nossa misericórdia para com os outros é esta: a misericórdia não é opcional. Não se também quisermos experimentar e desfrutar a misericórdia de Deus. Espere um minuto. Os teologicamente astutos vão dizer: Deus não diz que sua misericórdia é um presente gratuito baseado em sua graça e não em coisa nenhuma que eu faça. Como você pode dizer que preciso demonstrar misericórdia para os outros se quiser desfrutar a misericórdia dele? Eles estão certos, sem dúvidas. A salvação não depende de nossas obras. Certamente é um presente de Deus. Essa é uma verdade que eu creio no fundo do coração. Contudo, essa crença nos leva a um lugar estranho quando chegamos à maneira de recebermos e compartilharmos misericórdia. Cremos que Deus demonstrou-nos sua misericórdia e nos aceitou a esse presente pela fé. Sua misericórdia e perdão está garantido exatamente pelo seu amor. Entretanto, quando temos de demonstrar misericórdia aos outros, pensamos que eles estão sujeitos às nossas fraquezas tão humanas. Às vezes perdoamos, às vezes dizemos que simplesmente não conseguimos. Escolhemos demonstrar misericórdia a alguns, mas decidimos que outros não são merecedores dela por causa da profundidade de sofrimento que nos causaram. Jesus apontou o dedo para esse tipo de pensamento e disse claramente que era errado. No final da oração do Pai Nosso, depois de ensinar seus discípulos a orar, assim, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, Mateus 6,12,
Jesus disse isso, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mais adiante, no Evangelho de Mateus, Jesus conta a história de um homem que tinha recebido o perdão de uma dívida enorme. Contudo, negou-se a perdoar uma pequena soma que alguém lhe devia. Mas quando aquele servo saiu ao encontro de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou e lhe disse: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: senhor mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia de seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Mateus 18, do 28 ao 35. Se nosso perdão não está baseado em obra nenhuma que realizamos, como Jesus pode dizer tais coisas? Porque ele conhece o coração humano. Jesus sabia que as pessoas que não conseguem juntar forças para perdoar não entenderam realmente o que significa ser perdoado. O devedor da história de Jesus ouviu palavras de perdão, mas suas ações parecem com seu conservo. Mostraram essas palavras nunca atingiram seu coração. Se você está enfrentando alguma luta na vida com a incapacidade de perdoar, talvez esteja pensando: você não está sendo muito misericordioso para comigo nesse momento. Não passou o que eu passei. Demonstrar misericórdia, perdoar essa pessoa, é tão difícil. Só que entenda, quanto mais profunda é a ferida, tanto mais sua mente se rebela contra a ideia de perdão. Jesus auxilia você nessa luta, amenizando a intensidade de suas palavras. Aliás, Jesus auxilia você nessa luta, não amenizando a intensidade de suas palavras. Essas palavras que compartilhei com você não são minhas, são palavras de Jesus. Por que ele seria tão duro e aparentemente insensível nessa questão, especialmente se isso toca um lugar dolorido na sua e na minha vida? Sim, ele sabe que você está sofrendo. Sabe como é difícil perdoar. Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Sim, ele sabe que perdoar não é fácil. Jesus também sabe que a recusa clara em perdoar é uma indicação segura do que está acontecendo no coração da pessoa. Ele conhece a facilidade que temos em permitir que a amargura primeiro manche o coração e depois tristura todos os nossos relacionamentos. Sabe como Satanás gosta de usar a nossa recusa em perdoar alguém para nos manter distantes do perdão transformador de Deus. Deixe-me ser claro aqui com você. Não estou falando sobre o tempo necessário para processar nossas emoções e nossa fé para decidir perdoar. Estou falando de manter na mente durante anos a falta de misericórdia para com alguém. Tampouco estou falando de confiança, mas eu estou falando de perdão. Se alguém rouba dinheiro da sua empresa, você só vai confiar novamente os recursos desta empresa a essa pessoa depois que a confiança tiver sido reconquistada. A confiança leva tempo para ser reconstruída. E talvez nunca seja. Mas o perdão misericordioso deve ser oferecido imediatamente. Ser misericordioso é a reação apropriada daqueles que receberam a misericórdia de Deus. Como vou demonstrar misericórdia? Dos 3 aspectos que nós falamos, rejeitar a hipocrisia, escolher ser íntegro e demonstrar misericórdia, a misericórdia genuína é o que mais requer coragem. Por quê? Porque com frequência ela é rejeitada. As pessoas rejeitam a misericórdia de Deus o tempo todo. E a misericórdia de Deus é perfeita.
Assim, naturalmente, rejeitarão também nossas expressões imperfeitas de misericórdia. A misericórdia sempre deve ser oferecida, mas nem sempre é aceita. Se você acha que as pessoas sempre rejeitarão bem os seus atos de misericórdia, está enganado. Se você pensa que todas as pessoas vão receber bem os seus atos de misericórdia, preciso te dizer, você não está correto. Se fico com raiva de alguém que reage com bondade para comigo, isso pode me deixar mais furioso ainda. Obstinadamente quero permanecer furioso e não estou feliz por alguém colocar o dedo num nervo sensível e orgulhoso. Quando você diz a alguém, posso tirar esse cisco do seu olho? Obterá todos os tipos de reações. Que cisco? Quem você pensa que é? Não se meta onde você não foi chamado. Tire o seu dedo do meu olho. O que você faz quando sua oferta de misericórdia é rejeitada? Faça o que Jesus fez. Continue mostrando misericórdia. Ele ofereceu o perdão misericordioso, mesmo quando ele foi ridicularizado, rejeitado e pregado numa cruz. Quando alguém lhe oferecer misericórdia, lembre-se que com frequência enxergamos a misericórdia como uma ameaça, não como uma expressão de amor. Tratamos a Deus dessa forma o tempo todo. Em vez de nos sentirmos atraídos pelo amor e perdão de Jesus, sentimos-nos ameaçados diante de como Deus pode simplesmente se intrometer na bagunça da minha vida. Quando você for rejeitado ao agir com misericórdia e bondade, lembre que está em ótima companhia. A misericórdia corajosa pode ser demonstrada de maneiras práticas todos os dias. E Paulo oferece ótimas ideias de como expressar misericórdia. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. Suportem-se aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Colossenses 3, do 12 ao 13. Tudo nesses versículos, meu querido, aponta para como podemos demonstrar misericórdia às pessoas à nossa volta. Estejam atentos para a oportunidade que hoje você poderá fazer escolher sugeridas nesses versículos. O autor então nos mostra essas sugestões. Primeiro, revista-se de bondade. Palavras e ações amorosas são expressões simples de misericórdia que fazem muita diferença, do que você jamais perceberá. Seja com alguém da família, seja com a caixa do mercado. Uma palavra amorosa tem o poder de mudar totalmente o dia de uma pessoa. Segundo, revista-se de humildade. Quando você faz a escolha de falar com humildade sobre si mesmo ou de agir com humildade nos relacionamentos com os outros, está expressando em pequena medida a misericórdia que Jesus nos mostrou quando se humilhou e veio este mundo para servir. Ser humilde é correr riscos. Todavia, a não ser que alguém escolha agir com humildade na família, ou na escola, ou no trabalho, os relacionamentos estarão bloqueados por um congestionamento de orgulho. Terceiro, revistam-se de mansidão. Especialmente em suas palavras, ser manso não significa necessariamente ficar quieto. Significa ser altruísta. Admitir que está errado. Você para de culpar e começar a assumir a responsabilidade. Há um poder incrível na escolha de usar um tom calmo e palavras calmas. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso de número 1. Revista-se de paciência. Quando você é paciente com alguém, está reconhecendo de forma misericordiosa que precisa da paciência dos outros. Suportem uns aos outros.
Ah, não, isso não. Você diz: não me diga que preciso me esforçar para suportar algumas pessoas. Evidentemente, você não concordará com todas as pessoas que encontrar hoje, mas pode tentar viver em paz com todas elas. Paulo escreve em outro texto: façam todo o possível para viver em paz com todos. E eu, Pastor Júnior, acrescento nesse suportem-se uns aos outros. Não apenas aguentem as pessoas, mas deem à pessoa o suporte que ela precisa para vencer e para viver. Eu sei que você vai virar para mim e falar: pastor, mas isso é extremamente pesado. Eu sei. O suporte muitas das vezes suporta um peso bem maior do que ele próprio. Pensa nisso. E por fim, o versículo diz: perdoe. Colossenses 3, do 12 ao 13, conclui com maior expressão de misericórdia que uma pessoa pode mostrar a outra, isto é, o perdão. Se você está com dificuldade para perdoar alguém, peça a Deus a força de fazer o que não consegue sozinho. Paulo indica o poder que pode capacitar a perdoar. Perdoem como o Senhor nos perdoou. A força para perdoarmos alguém só pode ser encontrada na verdade de que fomos perdoados por Deus. O profeta Miqueias, no Antigo Testamento, escreveu estas conhecidas palavras: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige de ti: que pratiques a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com seu Deus. Miqueias 6:8. A respeito do amor pela misericórdia, Gay Thomas descreveu: todos já ouvimos falar de crentes que se indispõem com o pecado de outra pessoa, só para descobrirmos depois que estávamos enroscados exatamente na mesma luta. Quando deixamos de lado nosso amor pela misericórdia, com frequência lidamos com o próprio pecado, denunciando-nos aos outros. Em contraste com isso, a misericórdia convida-nos a admitir nossa culpa e receber o perdão de Deus, e então parar de julgar os outros. E o capítulo de hoje termina com uma citação de William Shakespeare. A famosa citação de William Shakespeare é uma figura de beleza e bênção de misericórdia. A natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. É 2 vezes abençoada. Por isso, enaltece quem dá e quem recebe. As últimas palavras desse capítulo de hoje é de Jesus, quando ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Mateus 5, versículo de número 7. Meu querido, talvez, e eu, Pastor Júnior, te falando, talvez você esteja nesse momento pensando quão duro é e quão difícil é viver o Evangelho e viver as coisas como Jesus pede. Aí você começa a entender e algumas coisas começam a te fazer sentido, que o Evangelho não é para os covardes e nem para os medrosos. Mas o Evangelho é para aqueles que resolvem correr o risco, pagar o preço, sofrer o dano e viver aquilo que Jesus pede de nós. Hoje
eu confesso para vocês que eu acordei pela manhã exatamente pensando nesse texto de Miqueias 6:8. E eu falava comigo mesmo, eu falava, Senhor, eu luto para viver Miqueias 6:8. E eu não sabia que no dia de hoje eu ainda ia ler e ainda ia falar com vocês sobre Miqueias 6:8. Às vezes parece muito complexo o que o Senhor nos pede, mas você precisa ser corajoso para demonstrar misericórdia. E eu vou talvez consolar você, ou animar você, ou fortalecer você. Talvez você esteja passando por momentos dificultosos. Talvez você esteja pensando, não há condição de eu amar e viver essa misericórdia. Ou talvez as pessoas não possam receber isso, mas eu quero terminar te encorajando e que você possa viver a misericórdia do Senhor, mesmo que isso seja difícil. E eu termino te dizendo 2 textos bíblicos. Um que está em Gálatas, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo, se não houvermos desfalecidos, se não cansarmos, colheremos todos os resultados. E um outro texto eu termino te citando Josué, capítulo de número 1, quando o Senhor te fala a seguinte coisa: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não se espante, não pasme e não pare, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu sou contigo, por onde quer que você passe. Que o Senhor possa falar ainda mais no teu coração. E terminamos o 25º dia pensando sobre os nossos relacionamentos. Um ponto para você refletir: a alternativa para o julgamento não é a tolerância, mas é a misericórdia. Um versículo para você memorizar: portanto, como um povo escolhido de Deus, seja santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que vierem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Colossenses 3, do 12 ao 13. E uma pergunta a considerar: a quem eu posso demonstrar misericórdia no dia de hoje? Um desafio de amar. Decida hoje realizar um ato de misericórdia. Amanhã nós vamos falar sobre entendendo a misericórdia de Deus. Me perdoe, mas eu termino hoje esse capítulo com lágrimas nos olhos e crendo que o Senhor falou com você de uma forma tão intensa como falou comigo. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao teu coração e que você possa compartilhar esse áudio e essas verdades a pessoas que você ama. E permaneça firme, amando pessoas, sendo misericordioso com pessoas e levando o amor de Jesus. Um beijo no coração, meu amado.